Privilégio de poder estar aqui nessa noite, para esse nosso tempo de culto, de ouvir a palavra do Senhor, e já ser confrontado com o que a gente canta, aquilo que vai já nos conectando com a vontade do Senhor. Creio que Ele vai falando conosco através dos nossos hinos, então também oro para que Deus Ele fale aos nossos corações também através desse tempo de reflexão na palavra, que Deus torne em nós um coração ensinável novamente nessa noite. Amém. É bom demais estar aqui. É bom demais. Gente querida, pensando nesse nosso tempo de reflexão agora da palavra, não sei quem pôde acompanhar hoje, mas hoje à tarde a gente teve uma reunião muito importante aqui na Comunidade do Redentor. Existe um grupo com jovens chamado Encontro Casa. A gente se reúne aqui nos sábados à noite, e essa tarde eu tive um problema para resolver nessa reunião, porque enquanto a reunião ela ia acontecendo, tinha uma outra coisa muito importante na minha vida acontecendo, que era o jogo da Copa, porque a gente tem um bolão aí para a Copa, e daí estava rolando paralelo o jogo da Copa, e eu acompanhei o jogo lá. Não sei se você sabe, mas tem Copa, começou a Copa hoje de tarde, tempo muito especial, evento mundial aí, eu acompanhei, e é engraçado porque nas últimas semanas, quem sabe nos últimos meses até, só se fala em Copa do Mundo. Você entra numa rede social, começa a aparecer vídeo de futebol, seja da Copa, Copa América, jogos em geral. O que se fala na rede social, pelo menos o que eu tenho visto, só aparece futebol praticamente. E aí apareceu essa semana um vídeo, quem sabe você lembre dele pessoalmente, eu não lembro, porque ele foi lá em 97, eu tinha 7 anos, então eu não lembro muito bem. E nem foi uma frase da Copa do Mundo, foi uma frase da Copa América, onde o Brasil foi campeão, 1997. E teve um sujeito que ele larga uma célebre frase dizendo: vocês vão ter que me engolir. Alguém que ouviu ela ao vivo, essa frase do Zagallo? Frase do Zagallo: vocês vão ter que me engolir. Zagallo incomodado, porque ele foi profundamente criticado durante toda a campanha dele, que não ia dar certo, não ia perder uns jogos. Ele ganha no final e diz: vocês vão ter que me engolir. E parece que essa filosofia meio Zagallo virou padrão para muita gente hoje em dia. Para muita gente virou a filosofia de vida: vocês vão ter que me engolir. Você vai ter que me aturar. Eu sou assim mesmo, ponto final, esse é meu jeito de ser, e você vai ter que aguentar assim mesmo, porque eu sou assim, e aí a bagunça está feita. Lembro de um sujeito, falou para mim tempos atrás, já bom tempinho, ele disse assim, cara, eu sou grosso mesmo, é meu jeito meio bronco mesmo, eu falo mesmo, sou grosso, e eu sou assim mesmo. E eu falei para ele, bom, então você deveria se converter, porque se a tua atitude é contra o Evangelho, alguma coisa tem que mudar. Não é os outros te engolirem, você tem que mudar. Porque se uma atitude nossa ela vai contra os princípios do Evangelho, quem tem que mudar não é o Evangelho, é a nossa vida. Também li nessa semana uma frase atribuída a um sujeito chamado Caio Fernando de Abreu, um jornalista, escritor brasileiro, que ele vai dizer: as coisas elas acontecem do jeito que acontecem, e elas estão certas assim. Eu não me arrependo de nada, mas de vez em quando passa pela minha cabeça: podia ter sido diferente. Leio de novo. As coisas acontecem do jeito que acontecem, estão certas assim. Não me arrependo de nada, mas de vez em quando passa pela minha cabeça podia ter sido diferente. Eu acho que as duas frases elas são meio complementares, porque ela fala de você vai ter que me engolir, eu sou assim mesmo, você vai ter que me aturar, ponto final. E uma frase do Caio Fernando de Abreu dizendo: eu não me arrependo de nada, eu fiz o que tinha para fazer, ponto final, não tem remorso, não tem arrependimento, não tem, porque eu fiz e ponto final. E o problema desses dois pensamentos é que eles ignoram a realidade do perdão e do arrependimento. Não tem perdão, não tem arrependimento, porque se eu fiz o que eu bem entendi, não precisa de arrependimento. Afinal, eu fiz o que estava na minha mente. Fiz e ponto final. Parece que toda atitude que a gente tem é válida daí, né? Então, tudo que eu faço é válido, porque eu quis fazer. Eu faço o que eu bem entendo, não preciso me arrepender, então está certo. Não importa quem doer,
não importa quem eu vou prejudicar, não importa as besteiras que a gente faz na vida, é assim, ponto final. Tem um problema para resolver. E quanta gente tem vivido desse jeito? Sou assim, ponto final, vão ter que me engolir, não me arrependo de nada, e bola para frente. A gente está chegando nesse período muito especial do ano, que é o Advento, começa semana que vem já. Sim, apesar da Copa do Mundo, também tem Natal, e espero que a gente tenha tempos bons de Natal, depois de tanta briga nas eleições, espero no nome de Jesus, que a gente possa se reunir como família de novo. Mas se torna agora um tempo de Advento de novo, um tempo de profunda reflexão, que não deveria ser só no Advento, deveria ter uma reflexão o ano inteiro, todos os dias. Mas vai chegando o Advento, vai chegando o Natal, a gente começa a ter um tempo de reflexão e pensar um pouco na nossa jornada. A gente começa a refletir no que a gente viveu, no que a gente faz. E até diferente do Caio Fernando de Abreu, a gente precisa nesse tempo de Advento novamente se arrepender. Se arrepender, pedir perdão, voltar atrás, ter mudanças, que de novo não deveria ser só no Advento, mas eu acho que o Advento e o Natal, eles trazem isso à tona para nós, essa realidade, né? Então, tempo especial de reflexão. Afinal, inclusive no próprio ministério de Jesus, a primeira fala de Jesus do ministério público é: arrependam-se porque o reino está próximo. Arrependam-se porque o reino está próximo. Jesus ele instaura um novo reino que virá na plenitude quando ele voltar. Mas enquanto ele não volta, arrependam-se. Arrependam-se. Está bem dentro das temáticas previstas para esse domingo, porque interessante, deixa eu te contar isso, como isso aconteceu na minha mente e coração. Semana passada eu comecei a pensar sobre o culto de hoje, normalmente a gente vai pensando, vou orando, pensando o que compartilhar, e veio muito algo no meu coração relacionado a perdão. Essa questão de um recomeço, como o Bruno também trouxe na saudação, e aquilo veio tomando meu coração, e chegou durante a semana, metade da semana, eu pensei, bom, pode ser só uma tendência do meu coração, ou pode ser Deus, vou ter que descobrir, porque nem tudo que a gente sente vontade de fazer é Deus, pode ser só nós mesmos, então tem que ter um bom discernimento de Deus para saber o que é dele, o que não é dele. E daí eu comecei a ler um livro relacionado com o Natal, um presente maravilhoso e muito da temática, e já vou dar um spoiler, no final vou te contar uma história. E ele falava dessa questão do arrependimento, do perdão no tempo de Advento. Falei, opa, tá aí de novo, fechou. Aí o Rodrigo foi pregar ontem nos adolescentes aqui do Kairos, aí ele trouxe a parábola do filho pródigo. Falei, eita, de novo está aí. Aí fui olhar os textos de pregação para o domingo, eu pensei, vou fugir disso, vou pegar um texto de pregação. Alguns extremamente duros, por exemplo, Jeremias, quando ele diz, ai dos pastores que dispersam suas ovelhas. Pá, dureza. Colossenses, trazendo a grandiosidade de Deus, Deus santo, justo, poderoso. E aí eu fui ler um dos versículos previstos, porque normalmente são 3 textos que a SLB indica, 2 versículos. E eu li um versículo que eu acho que eu nunca tinha lido, não estava na Bíblia até essa semana, apareceu lá, mas é muito bom. E eu vou ler ele também daqui a pouco para você, fica segurando essa informação, também lá de Jeremias. E eu pessoalmente sou fã, não sei se fã é a melhor palavra, mas eu gosto muito dos textos proféticos do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles são extremamente duros. Eu, volta e meia, preciso ler uns textos duros e claros para mudar um pouquinho a minha postura. É muito bom. Aproveite. Jeremias é bom e ele traz uma palavra muito dura de confronto ao pecado, de arrependimento, de recomeço. Aí eu falei, então tá bom, Senhor, então vai por aqui mesmo e que o Senhor nos conduza nesse tempo, que é um tempo de arrependimento, para você e para mim. Quero ler com você Jeremias capítulo 3, o versículo que me chamou a atenção é o 14, mas antes eu vou ler do 6 em diante, 6 até 14. E que Deus tenha misericórdia de nós. Jeremias 3, versículos 6 até 14. Inclusive um dos versículos, porque um do Antigo Testamento era Jeremias, o do Novo era o filho pródigo. Então, fechou a conta para mim. Onde o texto de Jeremias 3, projetado, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, começa com um título que já diz muito do que a gente vai ler, a infidelidade de Israel.
E o texto vai dizer: durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante, para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Viu também que dei à infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor que Judá, a traidora. Vai e proclame essa mensagem para os lados do norte: volte, ó infiel Israel, declara o Senhor, não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor, eu não ficarei irado para sempre. Mas reconheço o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda a árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta até Sião. Até aqui essa leitura, para mim um texto extremamente desafiador, duro, mas é o que Deus conduziu para essa noite, para nós. Interessante, quando a gente olha um pouco para essa história bíblica, Deus no Antigo Testamento, Ele começa a sua história de reconciliação através de um povo, chamado povo de Israel. Um povo que foi chamado a uma caminhada com Deus, um relacionamento com Deus, um povo que conhecia Deus e era conhecido por Deus. Mas esse povo, quando ele é chamado, não é que Deus só ama Israel, mas é que Deus ele escolhe Israel como canal de bênção para as nações. Deus ama a humanidade e quer reconciliar com Ele toda a criatura. Então Ele escolhe um povo, canal de bênção. Não era só para eles, mas abençoarem outros. Simples assim. Então Deus que em misericórdia vai e Ele se reconcilia com a humanidade, porque lá no pecado, Gênesis 3, arruinou esse relacionamento. Então esse povo, as pessoas deveriam olhar de fora para esse povo de Israel e dizer, e perceberem que existe algo diferente, que eles não são como todo mundo, eles não fazem o que todo mundo faz, mas que eles vivem de uma maneira diferenciada. E aí surge um profeta chamado Jeremias, usado por Deus para trazer palavras muito duras para o povo dele, para o povo de Deus. Jeremias no começo vai ficar meio receoso se ele é a pessoa certa para isso, mas Deus o capacita e diz: vai Jeremias, e eu vou falar através de você. Olha que interessante, alguns versículos, vou ler para você, capítulo 2, versículo 21, eu o plantei, povo de Israel, eu o plantei como uma videira seleta de sementes absolutamente puras, como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanece diante de mim, declara o Senhor. Versículo 25, mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Versículo 27, pois dizem a madeira, você é meu pai, a pedra, você me deu a luz, voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. Versículo 30, de nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitam correção. 32, será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo se esqueceu de mim, por dias sem fim. 36, leio só mais um, Jeremias é bom. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo?
Então o fato desse povo ser conhecido por Deus e conhecer a Deus, não quer dizer que automaticamente eles não pequem mais, porque essa realidade do pecado, ela está em todo o texto bíblico, Antigo Testamento, Novo Testamento. Paulo vai dizer, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. O pecado que me atormenta vai atrás e eu tomo um compromisso de deixar as coisas velhas lá atrás e daqui a pouco a gente pega elas de novo. É a realidade do povo que precisa constantemente de arrependimento. Por isso é o chamado de Jeremias para o povo: arrependam-se, arrependam-se, volte, ó infiel Israel. Você viu o que Israel fez? Israel é infiel. Judá também, os dois povos, reino do sul, reino do norte, sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, então não sobrou nada, nem norte nem sul, ambos se prostituíram, com a idolatria, com o adultério, com o fingimento. Quando ele vai dizer, não voltou para mim de todo o coração, mas voltou com fingimento, voltou a Deus com fingimento. Eu não sei qual a cara que esse povo deve ter feito, mas sabe quando a mãe, ela dá umas boas verdades para nós? Sabe quando a mãe dá o perdão da palavra, uma mijada na gente, né? E tu fica só, vai ficando mais, vai sentando, vai baixando. Eu não sei como esse povo sai de uma conversa dessa, mas Deus foi muito claro com eles, daquilo que deveria mudar. Então esse povo agora vai ser confrontado com a realidade do pecado. Vocês têm caminhado por caminhos maus, vocês têm me desagradado. Deus que vê todas as coisas e não gosta do que vê. Deus que vê tudo e vai dizer, não estou gostando do que eu vejo. E essa é a realidade do povo, pecadores. Quem dera ficasse só no povo de Israel. Mas infelizmente a realidade também sua e minha. Nós somos pecadores, imerecedores da graça, falhos. Sabe quantas vezes a gente é mais movido por emoção do que por uma convicção da palavra? Sabe quando a gente deixa se mover pelo que a gente sente, não pelo que a palavra diz? Quantas vezes? Mas eu senti. Claro, o dia que sentir for padrão do que é certo e errado, a gente está lascado. O que a palavra diz? Sabe quantas vezes as nossas falas, a nossa palavra para pessoas ao nosso redor, na nossa família, em casa, com os filhos, com os pais, quantas vezes a forma da gente falar não reflete o reino de Deus? Nem parece que a gente é cristão da forma que a gente fala muitas vezes. Quantas vezes a forma que a gente lida com a nossa família, ela é totalmente diferente do que a palavra nos ensina. Sabe, atitudes que elas não demonstram um novo reino. Sabe quantos erros eu cometo como família, entende? Com a Gabriele, com as crianças. Queria errar menos, mais difícil. A gente erra como família, erra com os filhos, a gente erra no trabalho, a gente erra com os nossos amigos, a gente erra em ser apoio, ser abraço, entende? A gente erra como igreja, também a gente erra. Porque se alguém um dia falar para você que tem uma igreja perfeita, foge dela, porque não deve ser lá não. Porque em primeiro lugar nós somos a comunhão dos pecadores, buscando Cristo, alcançados pela graça. A gente se junta nessa humanidade como pecadores que procura Cristo, porque a perfeição ela não chega para nós até Cristo voltar. Então o primeiro passo como cristãos, teu e meu, é a gente admitir, nós falhamos sim, nós somos pecadores sim, e a realidade do pecado ela vai nos perseguir até a volta de Cristo, mas que também isso não seja motivo para a gente cruzar o braço e dizer, mas também eu sou assim, vocês vão ter que me engolir. Não dá. Sabe onde foi parar aquela nossa luta contra o pecado? A luta contra os nossos erros. A gente abraça o pecado com uma tranquilidade. Pecadores, você é pecador, boa notícia para você? Não. Você é pecador, eu sou pecador. Que bom que Deus conhece meus pecados e você não. Então eu fico mais tranquilo, ou não, mas Deus conhece, sabe? O que está por detrás do personagem muitas vezes. Pecadores.
Ao mesmo tempo, a palavra sempre vai trazer a realidade, sim, do ser humano como pecador, mas também traz a realidade desse Deus de amor que ama a humanidade, que Ele ama a sua criação, que ama as suas criaturas, que ama a você e a mim. Então você olha, desde o Antigo Testamento, esse movimento de Deus em reconciliar consigo a humanidade. Chama um povo, voz de Deus, para ser bênção para as nações, para que eles sejam e vivam diferença, que erram na caminhada, erram muito, e Deus sempre chama: arrependam-se, 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 porque a situação do pecado, ela vai ser plenamente resolvida na nossa jornada só quando Cristo voltar, e Ele vai voltar, no nome de nome teu Jesus, volta logo, Ele vai voltar, mas enquanto Ele não volta, é o chamado de Cristo para a humanidade. Por isso a primeira pregação de Jesus é: arrependam-se, porque o reino está próximo, eu voltarei. Então se arrependam, enquanto eu não volto, arrependam-se, cuidem de pessoas, pastoreiem as minhas ovelhas, cuidem das pessoas, anuncie esse novo reino. Através de Cristo nós temos reconciliação e nós temos um recomeço, e que isso fique claro para nós, porque o pecado, a morte e Satanás já estão vencidos na cruz. Não existe uma luta para ver quem vai ganhar no final, isso é Deus ou Satanás. Satanás está vencido na cruz do Calvário, acabou. Satanás não tem a última palavra, não tem poder. Quem tem poder é Cristo, maior aquele que está em nós que aquele que está fora de nós. Mas mesmo assim, pessoas ainda são atormentadas pelo poder do mal, porque ele vai ser resolvido plenamente quando Cristo ele voltar. Mas enquanto ele não volta, o chamado para você e para mim é arrependimento. Se voltar para uma caminhada com Ele. Porque inclusive o texto vai dizer, por mais que o ser humano seja infiel, Deus ele vai ser fiel. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor, eu não franzirei a testa contra você. Eu sou fiel, ele vai dizer, vocês não, eu sou fiel, Deus fala. Eu amo vocês, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, voltem para casa, voltem para esse relacionamento com Ele, voltem para essa jornada de fé. Cristo vai voltar, e como a gente vai ser encontrado quando Cristo voltar? A gente não vai ser encontrado perfeitos, nunca, nunca. Mas o quanto nós temos buscado viver uma vida parecida com o que Cristo quer de nós. Porque arrependimento é esse processo de mudança, é deixar um discurso de vocês vão ter que me engolir, do eu não me arrependo de nada, para dizer eu preciso de mudança. E você vai chegar no seu último dia de vida, e eu vou chegar no último dia de vida ainda dizendo, está cheio de coisa para resolver. Está cheio. Não é mudar algumas coisas, Deus ele não quer cuidar de uma parte da tua vida, mas Deus quando nos encontra, Ele quer cuidar da nossa vida como um todo. Ele transforma a forma que eu sou família, que eu trabalho, que eu vivo, que eu jogo futebol, inclusive da forma que eu torço no futebol. Muda tudo, deveria mudar. Porque Ele habita em nós e transforma tudo. Mente, coração, mão. Transforma tudo. É busca. Será que nós temos buscado essa vida com Ele? Sabe, buscar nominar os nossos pecados e dizer assim, eu não quero mais. Porque eles me afastam de Deus. Porque eu sei que está errado. A gente acaba abraçando o pecado de novo. A gente deveria voltar aos pés da cruz na mesma proporção que a gente peca. Se eu peco muito, eu corro muito para Jesus. Quanto mais eu pecar, mais eu corro para Jesus. E volto para Ele, eu não quero mais. Não é um movimento do Jardim do Éden, onde Adão e Eva se escondem de Deus diante do pecado. É dizer, Senhor, pequei. Estou de volta, Senhor, tem misericórdia de mim. Estou aqui de novo, pedindo perdão, de novo. Me perdoa, de novo. Eu não quero mais. Me ajuda, no nome de Jesus. Arrependimento. Sabe, a parada de a gente ficar se justificando, mas também eu não consigo. É difícil, claro, a luta contra o pecado é difícil, contra os erros é difícil. Mas não é abraçar o pecado, dizer, tanto faz. Cara, isso é hipocrisia, de verdade. Que cristianismo ruim a gente vive hoje em dia. Entende? Que a gente não se diferencia de mais nada. Não quero mais. E quando alguém vier nos acusar pelo nosso pecado, vou dizer, está pago lá na cruz, já entreguei para Ele. Errei, nem queria ter errado, errei. Perdão, Jesus, mas ninguém me acusa não. Porque eu levei aos pés da cruz.
Porque esse processo de arrependimento e perdão, ele só pode ser gerado na caminhada com Jesus, porque dentro de nós a gente não consegue. Não existe algo dentro de nós que a gente puxe e diga, puxa, daqui vai brotar agora o arrependimento. Não, eu não venho. De nós brota o mal. Mas na caminhada com Jesus, Ele vai nos transformando, nos limpando, nos fazendo viver coisas novas, como diz uma música, ser mudado. Na caminhada com Jesus. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais Ele vai me transformando. A gente nunca vai ser perfeito, mas Ele vai nos limpando, vai nos limpando, vai nos limpando, vai nos limpando. Na medida que nós caminhamos com Jesus. Então não há transformação real sem uma caminhada com Jesus, não tem. Não dá. Porque é só pelo Espírito Santo de Deus que Ele transforma quem nós somos naquilo que nós deveríamos ser. Então se você está lutando contra os teus pecados, a resposta é, corre para Jesus. Não é pensamento positivo, sabe? Eu vou pensar, eu vou tentar não pensar no meu pecado. Cara, daí tu pensa, já era. Não é não pensar no pecado, é pensar em Jesus. Pensa em Jesus e tem menos espaço para o pecado. Mas ele passa por uma caminhada com Jesus. Por isso minha pergunta para você, você tem vivido um relacionamento com Jesus? Que ele não é uma questão de agenda, onde você cumpre um protocolo religioso de encontros que você participa. Eu estou falando uma vida com Jesus. Uma vida de dependência dEle, de oração a Ele, de confiança a Ele, de oração, palavra, comunhão. Você tem vivido uma jornada com Jesus? Porque sem ela não adianta lutar contra o pecado. Esquece. Ou quais são os pecados que você tem lutado hoje? Quando a gente fala de pecado, o que vem na tua mente? Você saberia nominar para você? Não fale em voz alta. Você sabe nominar para você? Qual que é o pecado que você tem lutado? Se é egoísmo, ele tem nome, é egoísmo, ponto. Se ele é o adultério, ele é adultério, tem nome. Pá, esse é o pecado que eu tenho lutado. Bingo. Quanto ao alcoolismo, esse é o pecado. Ganância, o pecado tem nome. Nossos pecados, entendeu? Nossos pecados. Não, qual o nome dele? Esse é o nome dele, esse é o nome do meu pecado, que eu tenho lutado muito. Qual que é? Você tem lutado contra ele? Será que eu tenho lutado contra o meu? É difícil. Ou talvez quais pessoas que a gente deveria pedir perdão, ou perdoar, que nos amarra, nos atrapalha. Ou do que você se arrepende, talvez, trazendo para essa noite aqui. Também a gente fala de arrependimento, de perdão, de mudança. Do que você se arrepende? Que não adianta ter remorso, entende? Remorso, tipo, puxa vida. Não, arrependimento é, Senhor, perdão. Não vai ser apagado da memória, mas vai ser perdoado. O que você tem que trazer nessa noite aos pés da cruz? Que só você sabe. O que precisa voltar a ser aquilo que deveria ser. Falei no começo que eu queria te contar uma história, e eu vou contar ela, para a gente finalizando. História muito especial, li nesse livro do Max Lucado, chamado Um Presente Maravilhoso, muito bom. E ele vai contar a história de uma pequena menina. Eu vou mudar o nome dela, porque o nome é um pouco complicado para minha pronúncia ruim no inglês, então eu vou mudar o nome dela para algo fácil, chamado Clara. Bingo. Então a pequena Clara tem 5 anos de idade. E essa Clara, o texto começa a relatar que ela está na noite de Natal, sentada no colo do pai, e ela está jantando, ela termina a sua janta de Natal, e ela bate na barriga e diz, papai, estou com a barriga cheia. E o pai dá uma risada, e essa Clara vai dizer, papai, não esquece o que a gente combinou. Daí o pai diz, não combinei nada. Você falou que a gente ia dançar. A gente dança em toda noite de Natal. E ele começa a dar risada, pega ela no colo e dança. E dança a noite inteira, vão dançando. O pai se chama Joe, a filha então a Clara, começa a dançar na noite de Natal. A mãe da Clara não está nessa história, porque a mãe faleceu na hora do parto. Então Joe foi um pai solitário nessa criação da filha. Assim como muitas famílias, né, que são criadas ou pelo pai ou pela mãe,
só quem passa por isso sabe como é. E esse Joe passa por isso, ele cria sua filha e cria do melhor jeito possível, com todo amor, carinho, consideração, tentando dar do bom e do melhor. E essa filha, ela embarca num bom relacionamento com seu pai. Detalhe é que quando vai chegando a maioridade, o que para nós seria 18 anos, essa filha começa a ficar um pouco rebelde. E ela decide que ela já está madura que chega para tomar as decisões da sua vida. Vou fazer o que eu bem entender, já sou adulta. Peço os nossos adolescentes, né? Só que eles falam isso com 12 já, né? Sou adulto. Você vai ver, eu vou embora. O Manu fala com 9 já, o Dani falou. O detalhe é que aquela menina, daqui a pouco ela aparece em casa com um piercing no nariz. O Joe não sabia onde se enfiar. Aí ele não sabia o que fazer com aquelas roupas coladas demais que a filha vinha. Não sabia mais o que fazer com as noitadas da filha, porque ela saía escondida para a festa e voltava de manhã cedo. Para piorar a história dessa menina chamada Clara, ela começa a namorar com um rapaz que é o pior elemento da rua, pelo que o pai acha, e toda a vizinhança também acha. E parece que ela começou a namorar só para afrontar o pai. Detalhe, chega no próximo ano, noite de Natal de novo, e a filha, a Clara, ficar fora de casa. O Natal não é uma opção para o Joe. A Clara vai ter que ir para casa na janta de Natal. Joe senta de um lado, Clara senta do outro. A Clara cruza os braços em cima do prato, cabeça padrão adolescente emburrado, né? Não come nada, não fala nada, não quer conversa. O pai tenta dar uma melhorada no clima e não resolve. Mas no final ele tem uma boa solução. Eles, filha, é noite de Natal, vamos dançar? Ele sempre dança, todo ano. A filha começa a rir, vira as costas e vai embora. Climão de Natal. Pouco tempo depois, essa menina rebelde, ela decide tomar mais uma decisão importante na sua vida. Ela decidiu que qualquer lugar para viver era melhor do que a casa do pai. E ela começa a planejar como fugir com o namorado. E os dois decidem ir embora. Vão para Chicago, questão de 1h30 de onde eles moravam. Entra no ônibus, vou embora, chega. O plano ideal na cabeça dos dois. Ele ia trabalhar como açougueiro, assim como o pai. E a Clara ia ser atendente de lanchonete. A gente vai se virar, em casa não fico mais. E eles vão morar na casa de um primo desse rapaz, namorado dela. Dá 2 semanas, esse primo manda os dois embora. Descobriu que é caro manter 2 pessoas desempregadas em casa. Boa solução. O namorado também achou que era melhor mandar a Clara embora. E diz, então manda só a Clara, eu fico contigo. E o namorado dela ficou na casa com o primo e a Clara que se vire, foi embora. Ela tinha alguns trocados que ela trouxe de casa e ela começa a dormir em albergue. É o que tinha, ganhava um prato de sopa. Mas uma hora o dinheiro vai acabando. E vai acabando. Como diria o Max Lucado, a fome sempre dá um jeito de corromper as certezas. Uma amiga veio com a solução, dizendo, Clara, tem um lugar que eu trabalho simples, que dá uma boa grana. Você podia dançar comigo na boate. É só dançar. Clara primeiro não gostou da história, mas depois ela lembrou que ela dançava muito bem, afinal o pai que ensinou. Meu pai me ensinou a dançar, eu sei dançar. Foi uma vez, foi 2 e continuou lá. A fome corrompe as certezas. E ela continua lá, continua dançando. O detalhe é que pouco tempo depois começa a surgir cartas, porque esse primo do namorado, o pai descobriu onde é que morava, daí ele mandava cartas para esse primo, e esse primo tinha que agora, como forma de se reconciliar, mandar as cartas para Clara. 2 a 3 cartas por semana chegavam. E ela não abria nenhuma. Ela já imaginava o que estava escrito. E ela foi guardando, foi guardando, foi guardando. Detalhe é que, num dia, uma daquelas garotas que dançavam junto com a Clara, chegou um homem alto, grande, trazendo uma carta para você. E ela começou a ficar trêmula. A carta era igualzinha às outras, mas sem selo, sem remetente, nada, entregue em mãos. Aí ela começou a desabar em desespero. Meu pai sabe onde eu estou. Meu pai sabe onde eu estou. Bom, ela engole em seco e começa a ler a primeira carta, então, que ela recebeu agora, a última do pai. E a carta vai dizer, eu sei o que você faz. Isso não muda em nada o que eu sinto por você. O que eu disse em todas as cartas ainda é verdade, mas eu nem li, resmungou ela, nem li as outras. E ela começa a ler uma carta por uma, até ler todas.
Em menos de 1 hora ela está no ônibus voltando para casa, afinal era noite de Natal de novo. Era noite de Natal. Enquanto a família limpava a cozinha para deixar tudo em ordem, bate uma menina na porta, o pessoal vai abrir a porta, está a Clara com uma mochila na mão, uma carta aberta na outra, e eles vão correndo chamar o Joe, falar: Joe, tem alguém querendo te ver. E ele larga os pratos, vai correndo para a porta, abraça a filha, a Clara, e a Clara vai dizer: a resposta é sim, se o convite ainda estiver de pé. A resposta é sim, se o convite ainda estiver de pé. Os dois se abraçaram e começaram a dançar. E no chão, perto da porta, estava aquela carta, e uma tia pega a carta, e ela começa a ler a carta. E no final dela estava escrito, o que estava escrito em todas as cartas, que terminavam sempre do mesmo jeito: você vai voltar para casa e dançar com o seu pai mais uma vez? Só mais uma vez. Você vai voltar para casa e dançar com o seu pai mais uma vez. Esse é o convite que Cristo faz a nós. Quem sabe eu voltar para casa e dançar mais uma vez. Eu não sei o quanto que você se sente longe da casa do Pai. Eu não sei se você, quem sabe você não precisou se mudar para ficar longe da casa do Pai, mas quem sabe o teu coração está longe da jornada com Deus. Por N motivos, não sei o que acontece na nossa jornada, que parece que a fé ela esfria, a gente vai esfriando, a gente vai vivendo por protocolo. Você se sente longe do Pai? Daquilo que já foi? Quem sabe essa noite seja o momento ideal que Deus oportuniza para você e para mim, para a gente recomeçar. Quem sabe pegar essa carta e ler mais uma vez. Vamos dançar mais uma vez. Vamos para casa mais uma vez. Que é o filho pródigo, longe do pai, achando que lá era melhor, ele volta para casa. Ou quem sabe você tem participado em comunidade, quem sabe aqui no Redentor há anos, e você nunca assumiu publicamente uma caminhada com Jesus. A gente é luterano, né? Bacana. Mas vai além. É um aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E não que a gente vai se tornar perfeito com isso, mas Cristo nos chama para um novo começo. Quem sabe você está aqui nessa noite para reassumir um compromisso nessa jornada com Ele. Não é se converter de novo, talvez você já é convertido, mas dizer: eu quero retomar. Longe eu não quero ficar mais, eu quero contigo. Quero te convidar a você fechar os teus olhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor conhece a nossa vida. Obrigado, Deus, que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, a gente acha que longe de Ti é melhor, que a gente sabe melhor, que a gente decide melhor. Hoje a gente até perde a dimensão de que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Se você está aqui nessa noite e você quer reassumir um compromisso de uma caminhada com Jesus, se você se sente longe dele, eu quero te convidar a você ficar em pé no lugar que você está, como um sinal perante Deus de que você diz: eu estou longe, mas eu quero voltar. Está todo mundo de olho fechado, não se preocupe, porque é algo seu com Deus, dizendo: eu quero um novo momento. Deus seja louvado. Quem sabe hoje é dia, se você nunca assumiu publicamente uma caminhada com Jesus, e diga: nunca falei isso, nunca tomei essa postura
de vida, de dizer, eu quero uma caminhada com Jesus. E você, luterano, eu também, mas vai além. Eu quero dizer que a festa no céu, quando os seus filhos, eles reconhecem que necessitam uma volta para casa. Porque o Joe, dia após dia, esperava a Clara voltar. Eu quero dizer que dia após dia, Deus espera que você ou a gente volte para a jornada com Ele. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama em amor, em graça, Deus, para a caminhada contigo, Pai. Obrigado por essas pessoas que se levantam aqui nessa noite, Pai, e publicamente dizem para Ti, Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero voltar à caminhada contigo. Eu quero me colocar, Senhor Deus, no Teu caminho novamente. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque a festa no céu, quando filhos retornam para casa, e hoje é festa, porque há filhos se reconciliando contigo, porque admitir o nosso pecado é o primeiro passo para a mudança, para viver coisas novas. Deus seja louvado, Pai. Obrigado, Deus, porque o reino está próximo. Obrigado porque o Senhor vai voltar para instaurar o Teu reino em plenitude e nos levar para casa, Deus. Então, obrigado, Deus, porque esse é o nosso horizonte, a volta para casa, a volta para o lar eterno, do Teu lado, do lugar que a gente deveria sonhar a cada novo dia. Então, enche o nosso coração com o sonho da eternidade. Nos faz sonhar com o dia da Tua volta. Nos faz sonhar, Deus, com o Teu reino eterno. Eu te peço, Pai, que cada pessoa, cada um de nós, Senhor, a gente consiga viver esse relacionamento contigo debaixo do poder do Teu Santo Espírito, porque isso não está dentro de nós, a gente, por nossa conta, a gente não dá conta. Nos capacita, Senhor, e na hora que a gente cair, Deus, infelizmente a gente vai cair de novo, que a gente não fuja, mas que a gente volte para os Teus braços de amor, porque esse é o nosso lugar. Obrigado, Deus, porque voltar para casa é o melhor que a gente pode experimentar no lar eterno, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém.